Bom dia, quarto ano! Estamos aqui com mais uma aula de matemática e hoje nós vamos ter aí nosso tema com números decimais e o sistema de número decimal. Então, preparem o livro nas páginas marcadas, ouçam todas as explicações que serão dadas aqui no vídeo e também as orientações da atividade. Então é isso, prestem bastante atenção. Números decimais e o sistema de numeração decimal. Podemos representar unidades, décimos e centésimos utilizando placas, barras e cubinhos. Então, a gente pode fazer uso do material dourado para representar uma unidade, décimos e os centésimos. Então, vamos considerar a placa como uma unidade, ou seja, um inteiro. A placa, pessoal, no material dourado é aquele que ele tem 100 cubinhos. Então, eu posso dizer que esse vai ser a unidade. Já a 10ª parte da placa é uma barra, aquela barrinha, e ela equivale a 1/10 da unidade. Já o cubinho, aqui nos números decimais, a 100ª parte da placa é o cubinho, e ele equivale a 1/100 da unidade. Vocês não podem esquecer dessas informações, que é exatamente o que vai nortear vocês na hora da atividade, para vocês entenderem, tá? Então, a placa maior vai ser a unidade, a barrinha equivale a 1/10 e o cubinho será equivalente à 100ª parte da placa, tá? 1/100. Então, uma unidade equivale a, letra A, quantos décimos? E letra B, quantos centésimos? Aqui é bem simples, quando ele está falando de décimos, então eu sei que é 10. E quando ele fala de centésimos, eu sei que é 100. Então, pronto. 1/10 equivale a 10 centésimos. 0,1 igual a 0,10. Então, observe a leitura e a representação do número decimal 2,54. Então, eu posso representar de duas formas. Posso representar no quadro de ordens e posso também representar usando o material dourado, que são esses cubinhos, essas barrinhas, tá? Que vocês já conhecem e já tiveram contato. Então, para eu representar esse número decimal, utilizando os cubinhos, eu vou precisar de duas placas maiores para representar o 2, que é a unidade. Sempre o número antes da vírgula será representado com as placas maiores, certo? Que serão aí as unidades. Então, eu tenho duas unidades. E para representar o 54, eu vou representar ele tanto com as barrinhas como com os cubinhos, tá? Então, as barrinhas serão 5, que é para representar os 50, e os cubinhos serão 4 para representar os centésimos, porque a gente está falando de centésimo. Então, aí, como que eu vou fazer a leitura desse número? Eu leio ele 2 unidades e 54 centésimos. Ou eu posso ler de mais duas formas: 2 unidades, 5 décimos e 4 centésimos. Ou eu posso, também ler 2 inteiros, 5 décimos e 4 centésimos. As três formas estão corretas. Já para representar no quadro de ordens, eu tenho aí a parte inteira, que é dezena e unidade, e a parte decimal, décimo e centésimo. Então, sempre no meio ficará a vírgula, tá? A gente nunca pode esquecer da vírgula aqui quando se fala em número decimal. Então, a minha unidade será o 2. Então, pronto, eu coloco o 2 lá na unidade. A minha parte decimal, o 5 vai ser o décimo e o 4 vai ser o centésimo, tá? Vocês não esqueçam disso. Atividade das páginas 120 e 121, do 1 ao 4. Vocês têm aí, pessoal, uma atividade, tá? Na questão 1, vocês vão precisar fazer uso do material complementar. Então, antes de iniciar aqui a responder a número 1, vocês já correm lá para o final do livro, na página 11, lá no material complementar, e vão destacar o quê? Esta página aqui, ó. Vai ter duas coisinhas lá, mas vocês só vão destacar isso aqui, tá? Que são esse material dourado que tem aí, que nós vamos utilizar para responder
os números na forma decimal. Então, pronto, destaca, ok? Aí você retorna lá para a questão 1 da página 120 para responder a letra A, B e C, tá? Então, depois que você destacar, você vai precisar colar, né? Aí o material dourado a fim de representar esses números decimais. Então, na letra A eu tenho 2,61, na letra B tenho 3,24 e na letra C 4,3. Percebam que todos os números eles possuem vírgulas, então eles são números decimais. Então, como que eu vou representar a letra A, né? O número da letra A, que é 2,61. Lembra que o número antes da vírgula, ele vai representar a unidade. Então, eu tenho aí antes da vírgula o número 2, portanto, eu tenho 2 unidades, que, pelo que eu vi lá no começo, as unidades serão representadas pela placa maior. Então, aqui na letra A, eu vou precisar de 2 placas. Então, eu vou lá, destaco e colo aqui na letra A 2 plaquinhas para representar o 2. Depois da vírgula, eu tenho 61. Então, para representar o 60, eu vou colar 6 barrinhas dessa daí, tá? E para representar o número 1, eu vou colar o quê? Um cubinho, 2,61. Como que eu faço a leitura desse número decimal? 2 unidades e 61 centésimos. Ou 2 unidades, 6 décimos e 1 centésimo, tá? A mesma coisa eu vou fazer com a letra B, que é o número 3,24. Eu tenho o número 3 antes da vírgula, então eu tenho 3 unidades. Então, eu vou precisar colar 3 placas maiores. Número 24, eu vou precisar aí colocar 2 barrinhas, né, para representar o 20 e 4 cubinhos para representar o 4. A mesma coisa com a letra C, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido para responder a número 1. Na número 2, pessoal, é só para vocês escreverem por extenso o número que está representado em cada item, ou seja, os materiais dourados aí. Gente, lembrem-se que a gente está falando de número decimal. Então, você não vai colocar 200 e, como aqui está aparecendo, né? 253. Não, você não vai colocar dessa forma. Você vai colocar em número decimal. Esquece aquilo que a gente já viu. Esquece entre aspas, né? Tem que ficar na memória. Mas aqui a gente está falando de número decimal. Então, na letra A eu tenho 2 placas maiores, ou seja, 2 unidades. E quantas barrinhas? 5. Então, vai ser o 50. E 3 cubinhos, tá? Então, vamos lá. Fica 2 unidades e 53 centésimos. Eu repito esse número que aparece para mim nas barrinhas e nos cubinhos, só que no final eu vou ter o centésimo, beleza? Então, na letra B é a mesma coisa. Eu tenho 1 unidade e 39 centésimos. Galerinha, agora número 3. Número 3 é bem simples, é só vocês olharem o exemplo para responder a letra A e a letra B. Então, a posição de cada algarismo indica uma ordem. Então, vocês vão observar as ordens do número 1, 3 e 4, né? Que é 1,34. Então, aí no 1,34, o 4 ele vai ser o 4 centésimos, o 3 décimos ou 30 centésimos, e o número 1 vai ser a unidade, ou 10 décimos ou 100 centésimos. Mesma coisa fazer com a letra A, no número 3,91. O 1 vai ser o quê? Eu vou repetir, né, o 1 centésimo, seguindo o exemplo da número 3. O 9 vai ser 9 décimos ou 90 centésimos. E o 3 vai ser 3 unidades ou 30 décimos ou 300 centésimos. A mesma coisa vocês vão fazer com a letra B. Vão seguir esse exemplo que eu respondi na letra A e vão seguir esse exemplo aqui que o livro traz, ok? Vocês vão completar com as palavrinhas de acordo com o número que está na letra B, que é 7,62. Na quarta e última questão de hoje, vocês vão representar esses números das fichas nesse quadro de ordens e depois vão escrever como se lê cada um deles. Então, eu tenho aí na letra A 1,49, na letra B 28,6 e na letra C 75,03, tá? Então, eu tenho aí um quadro de ordens, tá? Então, eu tenho aqui a letra A, B e C. Então, aqui em cima eu vou colocar o número da letra A, que é 1,49, da letra B
o 28,6 e aqui o 75,03. Lembra que aqui nesse espaço, ó, vão ficar as vírgulas. A gente jamais pode esquecer das vírgulas em números decimais, elas são de suma importância. Então, aí no 1,49, lembra que o número antes da vírgula são as unidades. Então, na letra A eu só tenho uma unidade, então ele vai ficar na letra U, que é o 1. E o 49 vai ficar na sequência, o 4 vai ser o décimo e o 9 vai ser o centésimo. Mesma coisa eu vou fazer com a letra B e com a letra C, tá? A letra B, por exemplo, tem dois números, né? Então, 28 unidades. Então, vai ser o 28 aqui, o 2 aqui no D e o 8 na unidade. Pronto, não vou falar mais nada porque eu acho que vocês vão conseguir fazer. E não esqueçam também de escrever como se lê cada um desses números. Vocês não vão colocar 1,49, não. Vocês vão colocar na letra A, 1 unidade e 49 centésimos. Na letra B, 28 unidades e 6 décimos, porque o 6 só vai vir até aqui, não tem nenhum centésimo. E o 75 fica 75 unidades e 3 centésimos, porque o zero vai ficar aqui no D. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido pelo menos um pouquinho, porque a gente vai tirar dúvidas no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima!